O desaparecimento de Madeleine McCann é, até hoje, um dos fatos mais misteriosos do mundo, que teve movimentação global. Ele ocorreu no dia 3 de maio de 2007, na Praia da Luz, ao sul de Portugal. Os pais de Madeleine estavam jantando no mesmo pavilhão do apartamento onde eles estavam hospedados deste resort. E por volta das 9 horas da noite, quando retornaram para o apartamento, Madeleine havia sumido. Teve muito envolvimento da polícia nesse caso, né? Não só policiais locais, mas como de outros locais do mundo, para poder resolver. Eles colocaram cães farejadores, eles bloquearam a passagem praticamente de entrada e saída de pessoas naquele local. E este caso nunca foi resolvido. Nós tivemos até algumas pessoas que se intitularam e disseram que era Madeleine, né? Mas aí foi feito os testes de DNA e tudo veio por água abaixo. Hoje fazem exatamente 18 anos que Madeleine sumiu. E nós temos 18 anos de perguntas sem respostas. Mas, em maio do ano passado, ocorreu uma situação, né, que chegou, na verdade, para o detetive que sempre investigou o caso de Madeleine em 2017. Na época, foi aberta uma operação chamada Operação Grand, tá, pessoal? E essa operação era tão somente referente à busca pelo que tinha acontecido com Madeleine, seja ela viva ou seja ela morta. Eles fizeram muito para tentar descobrir o que havia acontecido. Em 2017, exatamente dentro dessa Operação Grand, eles tinham instalado telefones, que era um telefone público, né, que foi dado para toda a população. Ele foi espalhado via telejornal, via televisão, foi colado nos postes, né, próximo ao resort, para que pessoas que tivessem tido alguma informação ou que vissem algo suspeito, ou que tivessem visto algo suspeito na época, ou se visse Madeleine, o rosto dela foi espalhado a nível mundial, né, para que pudessem resolver essa situação mesmo, porque foi muito... A menina simplesmente fez assim, gente, ela desapareceu no ar. E obviamente que a polícia teria que fazer o papel dela, que seria investigar uma sessão aí de sequestro, de desaparecimento. E na época eles instalaram esses telefones e ele foi distribuído para via pública, né, para que as pessoas pudessem contactar a polícia e pudessem contar algo novo, ou se eles vissem algo, ou se tivessem visto algo. E aí, em 2017, investigando a parte de secretária telefônica, um detetive chamado Mark Dreycoats, que foi exatamente o detetive que estava investigando o caso de Madeleine, escutou numa dessas mensagens da secretária telefônica um rapaz que se identificou como Las, e ele deixou o telefone dele e pediu que retornassem, dizendo que ele tinha informações sobre Madeleine. E aí foi exatamente nessa época, em 2017, que essas informações foram revistas, né? Eles ficaram em contato por 2 dias com Les, e inclusive eles pagaram a saída da cidade onde Les morava até eles, para que eles pudessem conversar ali, ele estava como testemunha, né, para que eles pudessem contar de fato o que ele sabia sobre o caso Madeleine, para que eles pudessem chegar em algum veredicto. Les era o apelido de Elge, que foi exatamente o homem que entrou em contato. Quando ele deu o testemunho dele, Elge disse que conheceu um homem chamado Christian Brücking, um homem alemão. E ele disse que conheceu esse homem exatamente no Algarve, que era o resort onde Madeleine tinha desaparecido, e foi exatamente na mesma época. Ele falava assim, que o próprio Christian, né, que inclusive este homem hoje está preso, tá, gente? Responde por um processo de estupro a uma senhora de 72 anos em Portugal. Responde também por furtos, por tráfico de drogas, e de 2000 até 2017 ele começou a responder por vários processos sexuais envolvendo crianças. Mas ele mesmo nunca assumiu a autoria do caso de Madeleine. Mas segundo Elge, em uma conversa com o Christian tinha virado para ele e dito assim: eu estava no hotel na época e eu vi 6 horas depois que a menina tinha desaparecido, tanto de polícia se movimentando no local, cães farejadores, tudo bloqueado, passagem de entrada, passagem de saída. E ele ainda virou e falou assim: mas a minha ação foi muito rápida, ela nem gritou. Segundo Elge, ele tinha dito que tinha colocado Madeleine dentro de um carro e que tinha fugido com ela. E depois, né, que Christian foi preso exatamente por esse ato criminoso sexual contra a idosa de 72 anos,
ele esclareceu, né? Ele confidencializou a um colega de sala ali, de quarto de detenção, de que ele virou e falou assim: você está preso aqui. Isso foi no primeiro dia que ele foi preso. Você está preso aqui também por abuso sexual a crianças? E esse rapaz que estava preso com ele disse que não, né? E que ele virou e falou assim: ah, pois eu estou. Mas em um dos casos eles nem sabem que eu sou o culpado. E que ele ainda virou para ele e falou assim: será que eles conseguem identificar o DNA de uma criança se eles encontrarem os ossos dela enterrado? Então nós temos duas testemunhas que falam que Christian sempre reforça sobre uma situação de um caso sexual em que ele sequestra uma criança no hotel, e que ele ainda virou e falou assim pro Elge, né, que era quem ele conheceu lá no Algarve, que era o resort de onde Madeleine sumiu. Ele vira e fala assim que, na verdade, ele não tinha pretensão de sequestrar nenhuma criança, que ele tinha entrado para fazer pequenos furtos. Ele ia furtar dinheiro e joias, porque na época ele disse que no hotel só tinha hospedado pessoas muito ricas. E ele disse que encontrou um dos apartamentos do resort com a janela aberta. E ele confidencializou que entrou, mas não encontrou absolutamente nada de joia, nada de dinheiro, mas que encontrou uma criança dormindo. E que então ele tinha resolvido levar essa criança com ele. E foi exatamente na época em que Madeleine sumiu, tá? O delegado que estuda o caso, né, que até hoje estuda o caso, na verdade, gente, o caso de Madeleine prescreveu no dia 3 de maio de 2024. Né, mas não cessante, eles continuam procurando casos e fortes indícios, como além dessas duas testemunhas evidenciaram, tem outros indícios que incriminam Christian. Então, assim, ele ainda não assumiu e os advogados de defesa do Christian não deixaram de forma alguma que ele fosse processado, que ele respondesse pelo crime de Madeleine, uma vez que ele não assumiu a autoria deste crime. Mas os fortes indícios evidenciam de que, de fato, ele seja o principal suspeito. E se ele for, segundo o próprio delegado declarou, Madeleine, infelizmente, não está mais viva. Mas aí continuamos com a grande interrogação, né? O que ocorreu com Madeleine? E, infelizmente, são 18 anos de procura e 18 anos de espera desses pais para que eles possam descansar em paz referente a saber que justiça foi feita, seja Madeleine viva ou esteja Madeleine morta. Ou seja, gente, esse caso, como eu já falei, permanece 18 anos sem a gente saber de fato o que ocorreu. Mas temos agora um principal suspeito e esperemos que isso seja solucionado. Qual a opinião de vocês sobre o caso Madeleine? Já que ele foi mundialmente conhecido e várias pessoas na época se empenharam pelo menos a assistir de como estava o andamento do caso. Eu fui uma delas. E sou uma delas e continuo sendo uma delas.